E Bakayoko pode virar reforço do Corinthians, você lembra dele? Volante francês, 31 anos de idade, com passagens por Mônaco, Chelsea, Milan, Lorient e estava no PAOK. Estava no PAOK na temporada passada. Ele não entra em campo desde 10 de outubro de 2024. O nome do Bakayoko foi sugerido ao Corinthians e está sendo analisado. Há dentro do clube quem defende a sua contratação, pelo estilo do negócio. Bem parecido, por exemplo, a de dois recentes contratados, o Lingard e o Labiat, que aos pouquinhos têm se encontrado e dado boas respostas para o timão. Não haveria necessidade em relação ao Bakayoko de compra dos direitos econômicos. O Corinthians também poderia adquiri-lo gastando menos do que R$800 mil por mês. E por todas essas circunstâncias, dá para dizer que o Bakayoko tem sido analisado, avaliado. Se vai dar negócio, ainda é cedo para dizer, até porque o Corinthians, antes de buscar reforços, quer entender qual vai ser o apetite dos clubes europeus em relação a seus atletas. O goleiro Hugo Souza, o lateral direito Mateuzinho, os meio-campistas Bidon e André, além dos atacantes Memphis Depay e Yuri Alberto, são possibilidades de saída na metade do ano. Especularam até que o Alan, que pertence ao Flamengo e está emprestado ao Corinthians, pode ser negociado com o futebol europeu. E você, o que pensa sobre o Bakayoko? Você gosta desse modelo de contratação de veteranos desempregados? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. O Corinthians está interessado no zagueiro Luiz Felipe. Eu já havia trazido esse nome, né, nas outras janelas, é um nome que sempre pipoca no Corinthians, um atleta de 29 anos, que teve a melhor fase da sua carreira atuando no futebol italiano na Lazio, né, enfim, é um jogador que vai, né, ficar livre no mercado, um atleta que ficará aí, né, à disposição a partir do dia 30, né, de junho ou de julho, né, 30 de junho, isso mesmo, 30 de junho, é um jogador que atualmente atua no Raio Vallecano, ficará livre no mercado. O que pega é a questão da grana, né, ele ganha R$1.200.000 por mês, mas é claro, pode baixar o salário para querer jogar no Corinthians, mas eu descobri que o Corinthians tem concorrência, já tem outros clubes brasileiros também interessados no Luiz Felipe. Luiz Felipe que foi revelado no Brasil, no Ituano. Do Ituano ele já foi para Lazio, aí rodou, né, o futebol europeu, tá? Não vai confundir esse Luiz Felipe aqui com aquele zagueiro que jogou no Santos, né, que na verdade era ruim de bola, né? Esse aqui passou pela Lazio, pelo Betis, pelo Salernitana, o Al-Ittihad, enfim, o Olympique de Marselha. Agora, né, está aí no Raio Vallecano. Então é um nome que interessa. É uma das prioridades? Mas eu apurei também que o Corinthians está buscando ainda outros nomes, né, até para fazer a comparação, para ver quem é melhor, a melhor situação. Enfim, o Corinthians está consultando vários empresários e tentando encontrar aí um zagueiro, né, para fazer parte aí seria o que? O quinteto, né? Hoje a gente tem 3 zagueiros, né, André Ramalho, é o único reserva assim, profissional mesmo. O Iago Machado ajuda, né, subindo, mas não é utilizado. E os 2 titulares, o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique. Bora lá, Luiz Felipe, te agrada? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like. O Corinthians está de olho no volante Bakayoko, que ex-Milan, ex-Chelsea, jogador de 31 anos, que não joga futebol desde 2024, né? Ele está sem atuar. Enfim, desde o início de janeiro de 2025 ele está sem clube. Então, um jogador que... O que estaria fazendo o Bakayoko durante todo esse período? Será que o Bakayoko estaria brincando de ioiô? Enfim, eu não sei o que estaria fazendo o Bakayoko, mas é um nome que agrada muito, já foi aprovado pelo Marcelo Paes, já foi aprovado pelo técnico Fernando Diniz. Enfim, o futebol continua sempre assim, né? Se tiver nome, se for da Europa, né? Se tiver passagem ainda por Chelsea, aí pode contratar, não precisa nem saber se ele está jogando peteca, se ele está jogando sinuca, se ele está jogando pôquer, se ele está se preparando, porque nós estamos falando de um atleta que não joga há mais de um ano, e já está aprovado por Marcelo Paes. Marcelo Paes que já havia aprovado. Marcelo Paes não está no Corinthians, né? Nesse período de janela, ele está na Califórnia, né? Participando lá de não sei se é um congresso, né? Enfim, um simpósio, mas ele não está à disposição aí, né? Enfim, no dia a dia do Corinthians, nesse período, né, de janela, de transferência, que você precisa vender jogadores, contratar jogadores. Mas ele já havia aprovado antes do nome surgiu hoje o nome, mas é um nome que está sendo comentado no Corinthians há alguns meses. Detalhe, o Bakayoko só vestirá a camisa do Corinthians se o André for vendido,
né? Aliás, né, não dá nem para garantir que ele vai vestir a camisa do Corinthians, né? Porque o Osmar Stabile pode depois vetar lá no Parque São Jorge. Eu vou até reformular. Pode avançar a negociação, as conversas, porque já houve uma conversa inicial, o empresário do Bakayoko é o mesmo do Jesse Lingard, então já houve um contato inicial, então já tem negociação. Né? Um contato inicial, mas só vai avançar se o Corinthians vender o André Luiz, volante de 19 anos, né, que enfim, fez 2 gols contra o Grêmio, e eu trouxe para vocês com exclusividade nos últimos dias, muita informação aqui, fica ligado, vai assistindo, que agora tá tendo até 2 blends, né, de manhã, fica assistindo tudo aí para você, né, não perder nada. Eu já trouxe que o Corinthians quer 20 milhões de euros só pela parte dele no caso André. Vamos ver se vai conseguir, tá? Então, Bakayoko seria um bom substituto para André no Corinthians? Bakayoko? Me fala aí, por favor, tá? Deixa o like, vamos seguir falando do Corinthians. Vamos embora falar muito do Coringão? Meus amigos, notícias não faltam, né? Vamos falar dessa questão aí envolvendo o presidente Osmar Stabile, por quê, né? Hoje saiu uma matéria da Lívia Camilo, né, do Sport Insider, né? E a matéria diz que o Corinthians financia desde julho de 2025 seguranças do presidente Osmar Stabile e de seus familiares. Segundo a matéria, a empresa contratada é a Beer Security, sediada no Rio de Janeiro e sem autorização obrigatória da Polícia Federal para atuar, né, no setor de segurança privada, tá? A reportagem ainda afirma que a empresa tem o Corinthians como único cliente conhecido, né, de status, e já recebeu cerca de R$587 mil do clube por meio de 12 notas fiscais emitidas em sequência. Isso aí daria uns 50 e poucos mil reais por mês. Será que é isso que se paga uma equipe de segurança para fazer a segurança do presidente, da sua família? Eu não sei quantos seguranças trabalham nessa equipe, eu não sei se ficam disponíveis 24 horas, tem muita coisa que precisa ser respondida. Eu entrei em contato com o presidente Osmar Stabile, mas ele não pôde me atender, não consegui ainda o contato com ele, até para ele, né, dar o lado dele aqui, né, que é importante dessa notícia, tá? Ainda segundo a apuração, 2 dos profissionais da empresa já atuavam na segurança pessoal do Osmar Stabile, antes mesmo da sua posse, né, como presidente do Corinthians. Após, né, chegada ao comando do clube, os serviços passaram a ser custeados pela instituição, tá? Em nota, o Corinthians afirmou que a contratação passou pelo compliance do clube e que a escolha ocorreu por uma relação de confiança dos profissionais envolvidos. Passou pelo compliance do clube, né? Mas eu vou questionar o Osmar aqui também, o que o compliance pontuou, né? Enfim, passar pelo compliance, tudo tem que passar realmente, mas precisa saber o que o compliance falou, né, sobre isso. Enfim, a denúncia aumenta aí, né, a pressão para cima de Osmar Stabile, que já teve um pedido de impeachment, deve ter um segundo envolvendo essa questão de seguranças, tá? Vamos acompanhando todos os casos, passando aqui para vocês, sempre ouvindo todos os lados. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações e dê sua opinião. Eu trouxe já na semana passada que o Corinthians ainda está duvidoso em relação à renovação de Memphis Depay. Dentro do clube, o Memphis já não é unanimidade, né? Hoje no Blend pela manhã eu disse que para ele ser contratado, ele vai ter que ser submetido a novos exames médicos e aprovado. Mas antes disso, precisa chegar a um acordo salarial, que o Corinthians espera uma resposta dele e ele não entrega. O Corinthians está desconfiado que ele vai esperar a Copa do Mundo para trazer uma resposta ao Corinthians. Enfim, a situação ainda está muito indefinida, o Corinthians não conseguiu nenhum patrocinador. Eu sei que as últimas semanas foram de que está cravado, está fechado, muita gente deu isso, mas eu vou seguir na cautela dizendo que ainda há negociação, tá? Não vou dizer também que acabou, que não vem, que não fica, mas também não vou cravar como muito cravou que ele fica, né? Então vamos aguardar em relação ao Memphis, tá? Mas o Corinthians não quer esperar o Memphis. Qual a estratégia, né, dos pares ali de Osmar Stabile, né? Principalmente da turma do Osmar e do Parque São Jorge, né? Porque o Marcelo Paes, por ele, já estaria renovado com o Memphis. A ideia é tentar contratar um medalhão atacante que seja mais barato que o Memphis e que venha, né, a adoçar a boca do torcedor, entendeu? Porque muita gente quer a renovação do Memphis. Se o Corinthians não renovar com o Memphis, a diretoria entende que ela não pode chegar de mãos vazias para o torcedor, mesmo na situação difícil que o clube passa, com o transfer ban. Eles querem pagar o transfer ban até a janela abrir. Então, é tipo uma resposta para o torcedor, tá? Esse jogador. Então, eles estão aí, né, enfim, pesquisando nomes,
fazendo consultas através de empresários, né? Algumas, aquele profissional que foi contratado pelo Corinthians está trabalhando lá fora também em busca disso, outros agentes. Então o Corinthians está tentando achar um nome que seja muito interessante, né, para o torcedor, até para quando chegar e por acaso o Memphis não ficar, dar uma resposta para o torcedor, ó, não tem o Memphis, mas tem esse aqui, até para amenizar, tá? Enfim, vamos ver se eles vão conseguir. Se não, meu amigo, por isso que a renovação do Memphis tudo pode acontecer, né? Tá arriscado eles não acharem nada no mercado e perceberem que os jogadores são até mais caros do que o Memphis e renovar com o Memphis. Enfim, tudo pode acontecer. O que você prefere, um novo medalhão ou Memphis Depay, meu irmão? Hein? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.